O amor inicia-se no lar. A dor também. O lar é o primeiro núcleo de relacionamento e também de socializações. É a matriz, a base de todas as relações. No lar, o sujeito tem a primeira noção de dualidade das relações. O amor e também o desamor. A presença e também a ausência. Esse é apenas um trecho do livro Casamento. Como ferimos, como curamos, do Wilson Lângaro Corral, aqui no Canto. Estamos começando mais um episódio de No Canto, esse espaço de informação e também de bate-papo que a J2R está colocando em prática. E desde já eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para ser notificado toda vez que estivermos no ar. E a doutora Daniela Piccoli está aqui nesse momento para nos contar um pouco da sua história. Seja muito bem-vinda ao No Canto. Obrigada, Jota. Primeiro eu quero agradecer a você e a Renê pela oportunidade de estar aqui. Gostei muito, fiquei muito impressionada com o cantinho que vocês fizeram. Achei ótimo, estou me sentindo em casa. Pois é, essa a ideia, viu, doutora? Essa ideia é fazer com que as pessoas primeiro se sintam em casa e depois nos contem histórias. Façam, né? O nosso desafio é justamente esse, é fazer com que as pessoas contem as suas histórias. E a sua história é muito interessante. Primeiro, porque é uma médica muito querida aqui na nossa região. Como é que se chega a ser uma profissional a ponto de ser tão querida? Ai, que bonitinho isso. Eu acho que a gente meio que tem que ser quem a gente é e tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado, né? Eu sempre digo que o paciente não é só o paciente, é a mãe de alguém, é o filho de alguém, é o amor de alguém. Como que a gente gostaria de ser tratado? Ainda mais no momento de angústia, de fragilidade, né? Empatia. Eu tento exercer a empatia. E a escolha da medicina foi a primeira na tua vida ou você tinha outras opções? Vamos lá. Então, um detalhe a meu respeito que eu acho que nem todo mundo sabe é que eu sou muito apaixonada pelos animais. Ah, é? Eu sou apaixonada por bicho, gato, cachorro, baleia, elefante. Eu amo. É. Leão. Sim, leão, inclusive fiz um safari na África, muito legal. Eu sempre quis fazer isso. É muito bom, eu recomendo que vocês façam. Mas olha só, então quando eu era pequena, eu queria fazer veterinária. Claro. E eu tinha um cachorrinho, um caramelinho que eu ganhei do meu pai, né? E amava aquele cachorro, era meu amigo, era meu amigão, o Chesco. Chesco, que nome legal. E aí, com aquele sonho de veterinária, até que um dia o Chesco era muito brabinho. Tava passando um homem assim na rua e ele foi lá nos pés do homem. E o homem tinha alguma coisa, uma faca ou algum instrumento e bateu no cachorro. E a perna ficou bem machucada e quase pendurada assim. Nossa. Eu peguei assim, não sei, tremia, né? Com o cachorro, levei o cachorro pro meu pai e pra minha mãe. Eles disseram: Daniela, você quer ser veterinária? Bom momento de começar. Vamos lá. Levamos o cachorro ao veterinário e eles falaram: o cachorro é teu, agora você cuida do seu cachorrinho. Eu não conseguia. Claro, porque era muito, tipo assim, ele não conseguia comunicar, tipo, eu não conseguia passar para ele o que eu ia fazer com ele, por que ele estava sentindo dor, explicar o que estava acontecendo para ele. Sim. Entendeu? Sim. Eu não conseguia fazer curativo. Que idade você tinha? Eu deveria ter o quê? Uns 7, 8 anos. E aí, o que acontece? A minha mãe é médica, né? Ah, é? E eu acompanhei muito a minha mãe nos hospitais e no trabalho, vendo o trabalho dela. E eu vi que com a medicina eu conseguiria ter um entendimento, o ser humano entende o que você vai fazer, você explica, entende, não, tudo certo. E outra coisa,
Na medicina tem muito mais recursos, né? Apesar que hoje em dia na veterinária também tem. Mas na medicina é infinitamente mais, né? Claro. Então você pode trabalhar muito mais com o teu paciente. Você não vai fazer eutanásia no paciente, por exemplo, jamais conseguiria fazer isso, né? Claro. Então eu tive o exemplo da minha mãe, que fez um trabalho lindo em Passo Fundo, foi uma das primeiras dermatologistas de Passo Fundo. Uau. Fazia diferença na vida das famílias e das pessoas, me levava junto com ela para o consultório, me ensinava, e eu fui desenvolvendo esse amor pelo atendimento, pela medicina, pela troca. Eu aprendo muito com as minhas pacientes. E o Chesco, como ficou? O Chesco se recuperou. Ainda bem. Graças ao teu cuidado também, né? E na verdade aí meu pai e minha mãe tiveram que assumir e terminar os cuidados com ele. Pelo menos uma orientação. Mas eu tava ali olhando assim também, tentando ajudar. Então quer dizer que uma mãe médica. Tinha uma mãe médica. A minha mãe é médica e eu tenho mais 3 irmãs. Na verdade, uma tá no céu. A minha outra irmã é médica, trabalha na área da dermato. Outra irmã que é médica, ela é cirurgia plástica. Olha! E tem uma irmã minha que é gêmea da cirurgia plástica, que é a Fran, que tá no céu. A Fran estava no primeiro ano de medicina quando teve um acidente de carro e acabou falecendo. Agora, numa família de médicos, qual é o assunto que mais se conversa ali? Não é medicina. Não é? A gente não fala em medicina. É mesmo? Não. Mas A gente fala de família, de comida, de viagens, que nem todo mundo, mas medicina não, né? Já é o nosso dia a dia. Embora, quando a gente tem um caso, eu sou gineco, tô com algum caso de uma paciente com alguma coisa dermatológica, eu peço para minha irmã, eu peço um conselho para minha mãe, a gente troca informação, mas não é o principal. Não é o principal assunto. A tua mãe ainda atua? A minha mãe atua, ela tá com 75 anos, atua em Passo Fundo. Mas que sensacional. Ela foi uma das pioneiras na área dela. Foi uma das primeiras em Passo Fundo. Olha só que interessante isso. Porque ser pioneiro, além do desafio, né, de dar o primeiro passo sempre, mas é também muito observado, né? Ela deve ter passado aí alguns, entre aspas, perrengues por ser a pioneira. Por ser pioneira, por ser mulher, como também eu passei, né, e passo. Eu comecei trabalhando em Sananduva. Também não tinha quase mulheres, não tinha mulheres médicas em Sananduva. Olha aí. Então, é menor que Passo Fundo, mas sim. Comecei lá, aqui também, tinham pouquíssimas, né? Agora... Em Tapejara desde quando? Eu tô em Tapejara desde 2005. E nesse tempo todo, a tua área de atuação teve uma evolução. Sim. Eu sou médica ginecologista e obstetra, mas também faço ecografias, trabalho com a parte de imagem, fiz uma pós-graduação em ginecologia endócrina, fiz agora uma outra formação em esteroscopia. A gente não pode parar na medicina, tem que estar sempre evoluindo, né? As pacientes pedem muito também, né? Elas cobram. Claro, e a gente também tem que querer trazer o melhor para elas, né? Como a gente se sente bem quando consegue oferecer um atendimento realmente de qualidade, né? Tem encontrado muitos bebês que você colocou no mundo? Tem encontrado agora? Eu encontro eles grandinho, elas grandinhas, vêm as mães e me dizem, lembra, esse aqui foi que você fez o parto, 15 anos, 14 anos, já tô atendendo elas no consultório, mas ainda não fiz parto de nenhuma delas. Bom, ainda bem. Ainda bem, né? Ainda bem. Mas é lindo. Eu imagino. Sabe que eu sempre falo aqui isso, a gente admira demais os profissionais da saúde. Médicos, enfermeiros, enfim, todos que trabalham, que atuam na área da saúde. A gente passou por uma pandemia que fez com que os profissionais da saúde realmente chamassem atenção e recebessem o valor que mereciam.
Então eu acho que vocês merecem sempre a nossa admiração e as nossas salvas de palmas, né? Ah, mas eu acho que todas as profissões têm a sua importância. A gente não consegue viver isolado. Mas eu não sei se os jornalistas, eles merecem, assim. Merecem, sim. Alguns jornalistas, Alguns. nem todos. Como também, né? Em todas as Com áreas. todas as áreas, exatamente. Agora, doutora Daniela, posso te chamar de Dani? Pode. Como é que era a Dani criança? Além de gostar muito de animais, qual é a primeira lembrança que você tem da Dani criança? Tímida. Tímida? Bastante tímida. Mas não tá aparecendo aqui. Sim. Pô, evoluiu bastante, então. Que bom. Tímida, retraída, mas com um coração enorme, querendo abraçar o mundo, querendo trazer as pessoas perto, querendo cuidar. Eu cuidava dos meus vizinhos menores que eu, pequenininhos, sabe? Então sempre fui uma menina tímida na minha, mas muito amiga, muito parceira, muito verdadeira, muito sentimental, muito coração. Algumas pessoas que prestam mais atenção nos signos dizem que determinados signos são realmente sentimentais. Como, por exemplo, Câncer, Libra. Qual é o teu signo? O meu signo é Touro. O Touro é forte. Eu sou Touro com ascendente em Touro. É Touro mesmo, então. Mas o taurino é muito leal, é muito íntegro. Ele tá ali. Quando tá ali, tá ali. Sim, tá ali focado naquele... Tá ali focado, tá ali pra pessoa. Quando ele ama, ele vai até o fim, né? Ele é um signo da terra, é pé no chão. É bom sonhar, mas sonha com o pezinho no chão. Olha, que sensacional. Então conhece muito de signo. Pelo menos o teu, né? O meu. O meu e das minhas irmãs. E o delas quais são? Meu Deus do céu. Da Maria Cláudia, que é... Gente, sempre me escapa. Que é plástica. Ela é virginiana. Tu entende de signo? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu entendo daqueles que estão ao meu redor. Sim, então mais ou menos que pra nem poder aprender a lidar com as pessoas. É bom, né? Mas o virgem gosta tudo bem certinho, ligado nos detalhes. Eu tenho uma pessoa em casa que é já sei virginiana. Quem é. Então você sabe como é o virginiano, e né? É assim, se não for daquele jeito... Não, né? Tá bom, faz direito, ó. E ainda assim, quando faz daquele jeito, ainda tem que dar uma ajeitada. Não é à toa que ela é cirurgia plástica, né? Olha aí. E a Michelle é Sagitário, ela brinca que é o melhor signo do zodíaco, que é um signo mais aventureiro, mais despojado, e é muito ela, né? É a cara dela. E o teu signo é qual? Gêmeos. Gêmeos, tá. Gêmeos dizem, né, que tem duas caras. A minha mãe diz que eu sou no mínimo 10. Nossa. Que eu sou 10 pessoas numa só. Mas ela não tá errada, porque, por exemplo, a Daniela que está aqui hoje é a menina Daniela, é a adolescente Daniela, é a estudante Daniela, estão todas aqui. Eu acho que nós, e à medida que o tempo vai passando, a gente vai trazendo essa bagagem que a gente era, que a gente foi, e vai tentando se adaptar a elas, né? Mas elas estão aqui dentro ainda, né? Às vezes tu não vê o Jota menino ali dando... Sim, várias vezes. Várias vezes, inclusive, em casa a gente estipulou que a quinta série, que é a época que eu estava mais, digamos, bagunceiro, é no sábado. Então todo sábado é a quinta série. Aí no resto do dia a gente trabalha. Mas enfim. Dani, então era uma criança tímida, mas ao mesmo tempo muito acolhedora, muito... amiga de todo mundo, né? E continua sendo assim hoje? Não sei. Eu sou tímida, embora não pareça. Mas fora a timidez, assim, porque eu abri o nosso bate-papo aqui falando uma verdade. A gente só ouve falar bem de você. Não pode ser. Por quê? Não. Não. Eu acho que é exagero. A gente tem. Eu tenho muitos defeitos, nossa. Mas é que ter defeitos, muitas vezes, até te ajuda. Até, de certa forma, faz com que você cresça.
Eu acho que eu sou eu, que nem eu tô falando aqui contigo, eu não tô vestida Aham, numa tá com uma máscara ou com uma não, eu armadura. sou um ser humano também, que também passa por doenças, que também passa por sofrimento, que também fica ansiosa. Frequentemente eu divido minhas experiências com a paciente, às vezes também não é certo, mas vira um bate-papo, Claro. né? Então, assim, eu acho que é isso, é me colocar como um ser humano Uhum. atendendo outro ser humano com todo o meu coração. Só que no caso da medicina é um ser humano que tem um conhecimento muito profundo. A gente estudou e estuda. O estudo não Continua termina estudando. nunca. Eu imagino. E é bom estudar. Que É coisa ótimo. boa, É né? ótimo. Se atualizar, Eu estudar. sempre falo aqui que a gente aprender, sempre quando a gente aprende alguma coisa, a gente já ganhou o dia. E ninguém te tira conhecimento, né? Ninguém tira, é verdade. E por que a ginecologia? Ginecologia, bom, essa é uma pergunta interessante, porque eu queria oftalmologia. Ah, é? Olha aí que legal. Eu queria tudo, sim, mas não queria ginecologia. Tanto que eu dizia, não, só não quero fazer gineco. Era a única especialidade que não queria. Não queria fazer gineco. Porque tem algumas especialidades um pouco mais pesadas também, né? Alguma coisa eu mais. acho que a parte de onco eu também não faria. Oncologia. Embora tenha, né, na ginecologia tem onco, mas a gente faz mais o rastreio, o diagnóstico e vai para o onco, né? Mas Certo. o oncologista já não ia dar. Mas então, e por quê? Porque eu já vinha de um ambiente com muitas mulheres, né? 3 irmãs, mais a minha mãe, mais todas as amigas, mais as priminhas. Então, assim, o meu ambiente era feminino, predominantemente, e eu queria, não, vamos ampliar o leque, né? Claro. Deu de mulherada, por favor. Mas aí comecei. Passa na cardio. Não. Tá, vamos lá. Gastro. Bem legal. Gastro, mas não. Oftalmo. Nossa, que especialidade chata. Não. Ah, é? Nefro tinha mais emoção, mas muito triste também. Não. Pediatria, pensei, pediatria. Passei na pediatria. Não. Eu já estava começando a ficar apavorada. Você ia nos estágios, setores. Eu fazia estágios, fazia internato nos setores para me aprofundar mais nessas especialidades. Para conhecer um pouquinho. Para conhecer mais, né? Ver se seria aquilo. Então, pediatria não deu. Pediatria não. Aí, eu já estava no 4º para o 5º ano e eu tinha que obrigatoriamente passar na ginecologia. Eu pensava que obstetrícia, sim, que eu gostaria muito de obstetrícia, mas se fosse só obstetrícia. Sim. Lidar com as grávidas, com os bebês, aí, beleza. Mas, não, tinha que ser ginecologia e obstetrícia. E eu, vamos fazer ginecologia. Quando eu entrei na ginecologia, foi cair no meu lugar. Se sentiu bem ali. Eu pertenço à ginecologia daqui. Ninguém me tira porque o meu lugar é aqui. Nossa. Quanto tempo faz isso? Me formei em 2001. 2001. Então faz 23 anos. Nossa, é mesmo. Que estás nessa. Jota, na minha cabeça era 19. Não, então vamos fazer de conta que faz 15. Tá. 15, que é um número bom, né? É um número que dá experiência. Nossa, 23 anos já, né? 23 anos. Meu Deus, é que depois teve 2 anos de residência. Nossa, quanto E tempo. foi onde que... Eu fiz a minha faculdade. Primeiro eu fiz cursinho em Porto Alegre. Eu saí de casa aos 17 anos para fazer cursinho. Aí eu passei em Pelotas, na Universidade Católica de Pelotas, onde eu fiquei 6 anos, mais 2 anos na Federal de Pelotas, fazendo obstetrícia e ginecologia. Eu amo Pelotas. Quem mora em Pelotas sai de lá, como a gente diz, bairrista, porque defende Pelotas. Eu imagino. A gente sai de lá pelotense. Eu imagino. Quer dizer, são muitos anos de estudo, muitos anos de preparação. Muitos, né? Porque depois a gente continua, né? Claro. É ultrassom, é medicina fetal, é endocrinologia, são congressos, você não para nunca. E de lá para cá mudou muito essa área especificamente? Mudou bastante. Mas mudou para melhor, assim. Para melhor, sim. Diagnóstico, hoje a gente consegue diagnosticar mais. Eu também procuro trabalhar numa linha assim, mais
não deixar chegar na doença. E avaliar o paciente como um todo. A gente tem que entender que a mulher não é só um par de peitos e um útero. A mulher é tudo. E tudo interfere na saúde feminina. E frequentemente o ginecologista é justamente o primeiro médico que elas procuram quando elas têm algum problema. Então a gente se torna meio clínico da mulher. Então a gente tem que prestar atenção em todas as áreas daquela paciente. Inclusive, se transforma muitas vezes num psicólogo. Às vezes até, muitas vezes emocional. E isso é uma coisa muito linda também da ginecologia, porque tem muitas especialidades dentro de uma só. Você consegue fazer um pouquinho de tudo dentro de uma única especialidade. Além do fato de você acompanhar a mulher nas várias fases da vida dela, né? Ver ela adolescente, daí ela encontra um menino, daí casam, daí tem nenê, depois você acompanha toda aquela gestação e vê a mãe desabrochando e a mulher se transformando. Olha. E aí a gente traz até para a nossa vida e vendo aquilo e trazendo e aprendendo, né? É sensacional. É Eu imagino. E ver essa evolução, acompanhar essa evolução deve ser... Eu brinco até com as minhas pacientes que elas podem ter uma profissão legal. Tu também, mas a minha é a mais legal de todas. Eu imagino, e assim, dizem que não existe inveja boa, né? Mas o que eu posso dizer é muita admiração. Obrigada. Né, pela tua área, porque é como você diz, você é praticamente todos os médicos dentro de um só, né? Agora, o médico, você falou que é um ser humano, né, que tem problemas, que muitas vezes também fica doente, que fica com alguma questão física. O médico olha para si diferente? Nesse sentido, quando há um problema, quando há uma barreira? Eu vejo que tem vários perfis de médico e que o perfil dos médicos tem mudado ao longo dos anos. Tem. Parece-me que sim, pelo que eu tenho observado, já que eu tenho quantos anos? 23. 23. Já é um caminho para, né? Eu vejo que os médicos mais antigos do que eles tinham uma dedicação muito maior à medicina, quase que exclusiva. Era medicina. Comiam, bebiam e dormiam medicina. E isso acabava interferindo muito mais, né, na vida pessoal e na saúde, tá? Com o passar do tempo, parece que... Não sei se também não acontece em outras áreas, tá? Pode ser. Pode ser. A gente percebe que a minha geração já é uma geração que também se joga muito, trabalha muito, se dedica muito, mas tem um limite, tem um pé. Não, é até aqui. É até aqui porque eu tenho uma família, porque eu tenho a minha saúde, porque eu tenho que estar bem para atender as minhas pacientes. Se eu não estiver bem, eu não vou conseguir prestar um atendimento adequado. Se eu não estiver bem, a minha família não vai estar bem. Sim. Né? Então consegue colocar esse limite? Agora. No início era mais difícil. Quando a gente é mais novo, né? A gente falava sobre isso outro dia, na questão da maturidade, né? A maturidade também te traz sabedoria. A ponto de você dizer, não, agora eu vou parar um pouquinho para respirar. Que as coisas mudam, né? Eu fui ter um filho único, aos 38 anos de idade. Então, veja que já nós médicas, né, já tendemos a ter até filhos num extremo reprodutivo já, né? Sim. Então eu trabalhei até os 38, aguardei até os 38, tenho um único filho, eu tenho que dar também esse carinho, essa atenção, esse olhar para ele, senão por que ter filhos? Sim, é verdade. Ter filho para colocar... Não é o objetivo. Realmente é um pensamento... Né? Agora, falando em ter filhos com uma idade um pouco maior, né? Nem queria usar essa palavra avançada, mas uma idade acima entre aspas, da média. Do ideal. É que assim... Existe isso ainda? As coisas estão modificando, sim, porque a mulher, a partir dos 35 anos de idade, embora ela não aparente ter 38, 40, aparenta ter muito menos na maioria das vezes, mas os ovários não. E o principal fator para a qualidade do óvulo é a idade feminina.
entendi. Então, sim, a fertilidade diminui, a chance de abortamento, de malformações, mas as mulheres inseridas hoje no mercado de trabalho, elas estão deixando para ter filhos mais tarde, né? Tá sendo meio que uma tendência, né? Há uns anos atrás, a média era o quê? 20 e poucos anos, né? Agora tá de 30 aos 35, 38. Sem contar que as mulheres, né, uma décadas atrás, tinham bem mais filhos, o número de filhos. Exato, e né? Agora o número de filhos reduziu. E a idade materna. Essa idade ela também pode afetar os dois, tanto o filho quanto a mulher? Eu achei que tinha falado do homem. Porque às não, vezes o homem ele acaba ficando um pouco isento no sentido físico, mas ele tá ali participando. 50% do nenê é dele, né? Exatamente. Então, assim, a idade do homem também influencia na fertilidade do casal. A gente fala sempre na fertilidade do casal, né? E sim, né? Porque se tu tem os dois com mais idade, vai ter mais mutações nas células germinativas ali e aumento de risco, com certeza, né? Então pode afetar o embrião, o feto. E a própria mulher, enquanto tá ali... Com uma gestação de alto risco, né? Depois dos 40, com aumento de risco de parto prematuro, hipertensão, restrição de crescimento. Agora, doutora, é possível a mulher se preparar para a maternidade? Não só é possível, como deve. Porque eu já li casos, por exemplo, em que alguns especialistas dizem não, é melhor quando puder, quando tiver ali o filho. Não, calma. Você está se referindo a se preparar para a maternidade ou para a gestação? As duas coisas, né? Para a gestação e maternidade? Para a gestação, você precisa sim se preparar. Precisa. Né? Precisa, porque assim, suplementação com ácido fólico que diminui 90% os defeitos do tubo neural. Então, toda mulher antes de engravidar tem que estar fazendo suplementação de ácido fólico, tem que avaliar a sua saúde como um todo, as sorologias, toxoplasmose, fez as vacinas, não fez, glicose, como é que está a saúde no geral. Então, sim, tem que se preparar, claro, e para a maternidade também, pois a vida da mulher não vai mais ser a mesma que era antes. Radicalmente. Você vai inserir uma criança no meio, e aí você tem uma rede de apoio, você conta com o teu marido vai te ajudar. Você precisa de parceria nessa hora, né? Então, tem que se preparar, tem que preparar o núcleo familiar todo, eu acho. Não só ela. Então, por exemplo, se ela quer ter o filho ali aos 30, aos 20, ela já tem que começar a pensar no que vai fazer. Em como vai fazer isso? Acho que é muito cedo, aos 20. Aos 25? Mas, de certa forma, aos 20 anos, as meninas já têm que entender que a fertilidade delas também vai depender de hábitos de vida e de saúde, né? Os hábitos que elas têm naquele momento. Agora, que podem influenciar lá na frente. Por exemplo, alguns hábitos de vida, como alimentação, estresse, sedentarismo, aumenta a chance de doenças que levam à infertilidade, como, por exemplo, a endometriose, que está tão prevalente. Pois é. Que a gente chama, né, a doença da mulher moderna. Porque o estilo de vida tá muito um caos, vamos dizer assim, Sim. né? Tá muito exigido a alimentação mudou muito de um tempo para cá, né? É muito industrializado, muitas coisas prontas, as pessoas não têm mais tempo de preparar a sua comida. E isso afeta demais a saúde da mulher. Nossa, em vários sentidos. As pessoas, deu agora no G1, acho que saiu um estudo mostrando 1 bilhão de obesos, e não tem obeso saudável, né? Sim, a obesidade em si só já é uma doença. Já é uma doença. Então, obesidade, hipertensão, diabetes, endometriose, o sedentarismo e alimentação equivocada levam a essas doenças crônicas inflamatórias. Eu gostei da expressão alimentação equivocada. A alimentação equivocada, quer dizer, a pessoa acha que está se alimentando. E, na verdade, ela só está colocando para dentro. Por quê? Aqui que a gente vê, às vezes, uma paciente no consultório que quer engravidar, e eu peço os exames, ela não engravidou, ela está se preparando. E aí eu peço todos os exames bonitinho para ela, e o que eu vejo? Que ela está desnutrida. Ela está desnutrida, mas ela está acima do peso. Olha aí. Desnutrida acima do peso. Por quê?
Porque só come farinha, só come caloria vazia, não come frutas, não come legumes, não tem uma alimentação mais natural, verduras, vegetais. Até mesmo a carne, é importante comer carne. É só farinha, massa É verdade. e aí você tem que fazer todo um trabalho de mudança nessa pessoa, porque é extremamente comum. Eu ia até perguntar isso. É comum, então, encontrar mulheres que Nossa. estão Desnutridas. desnutridas. Olha que dado. Deficiências de minerais e vitaminas importantes para o funcionamento adequado do organismo e até para a questão reprodutiva. Eu falava aqui outro dia que o brasileiro e talvez a América Latina como um todo procura remediar ao invés de prevenir, em todos os sentidos, né? E esse fenômeno ainda ocorre nesta chamada vida moderna, ainda está acontecendo, a gente Mais ainda do que vê. nunca. Por isso que eu te digo que o médico ele tem que estar pensando não só no paciente dele agora, ele tem que estar pensando no paciente dele daqui 10 anos. No que aquele paciente, no jeito que ele está vivendo, o ambiente onde ele está inserido, o que ele vai apresentar daqui 10, 15 anos. Para a gente estar antes da doença. O paciente já está te procurando para que você forneça as orientações. O paciente não sabe. Sim, ele teoricamente não sabe de nada. Então, nós não devemos ser meros prescritores de medicamentos. A gente tem que ir mais por essas pessoas, né? Pela comunidade. E além da desnutrição da mulher, apesar de estar acima do peso, quais os outros problemas que você se depara dia a dia com elas? Ansiedade. Na questão mais psicológica. Depressão, cansaço crônico, dificuldade para dormir. Acho que é muito a saúde mental. Saúde psíquica também está bem complicada. Tá forte. E o que fazer? Há uma solução ou talvez uma regra a seguir? Eu acho que cada um tem o seu caminho, né? Mas de forma geral a gente tem que tentar procurar o motivo. De onde é que está vindo esses sintomas? Onde é que está vindo essa ansiedade? Para daí agir na causa. Porque senão o que acontece? Se tu tá com uma dor no teu dedo porque tem um prego batendo no teu dedo, né? E aí você vai no médico, o médico dá remédio para dor. Mas na verdade ele não tá tirando prego. Sim. Então tem que identificar a causa, o que está acontecendo com essa pessoa, para daí conseguir encaminhar e tratar essa pessoa da maneira adequada. E é muito difícil encontrar causa? Porque às vezes é mais de uma causa. Mais de uma. Às vezes é multifatorial, são várias coisas, né? Por isso que o médico no consultório tem que ter tempo para conversar com o paciente, saber quem é o paciente dele, o que o paciente come, onde que trabalha, como é que é o trabalho desse paciente, que horas ele vai dormir, como é a qualidade do sono. A gente está perdendo isso. Né? É só pedir exame e vai. E ó. Sim, fazer uma espécie de linha de produção. Né? Uma linha de produção não é assim. A medicina tem que voltar a ser um pouco mais artesanal, então, vamos dizer assim, né? É verdade. Dá pra gente projetar, digamos, que ainda há jovens procurando a medicina? Ainda há pessoas mais jovens querendo fazer medicina? O que tu acha? Eu acho que na grande maioria das profissões não há. Não há jovens querendo ser isso ou aquilo. Querendo ser um advogado, querendo ser um médico, um jornalista, um engenheiro. Eu acho que os jovens não estão mais querendo focar especificamente numa profissão. Mas isso é só uma coisa que eu acho, né? No seu caso, assim, na tua área... Eu fiquei pensando, nunca tinha parado para pensar nisso aí, sabe? Porque a gente aqui, no nosso podcast, a gente faz esses questionamentos no sentido assim, a gente é preocupado com o futuro. Tem muita gente que diz, não, eu não quero saber do futuro, eu quero saber do hoje. Mas, por exemplo, o futuro depende de profissões como a sua, como a minha,
como o advogado que está nos assistindo agora, como a enfermeira que está nos assistindo agora. Eu tenho a impressão que hoje tem um leque tão grande de profissões, tem um leque tão grande que realmente, agora que você falou, eu paro para pensar, que eu pergunto muitas vezes para os pacientes mais jovens o que, que elas querem e realmente elas não sabem. Pois é. Ah, talvez seja. Não é a questão de querer, mas de não saber. Não sabem. Elas não sabem o que querem, não sabem, já estão numa idade mais, já quase na hora de escolher e não sabem o que querem. E uma coisa interessante que eu observo dessa geração mais jovem agora é a pressa pelo conquistar as coisas de uma forma rápida. E a intolerância à frustração, né? Tem que ser tudo rápido e se não deu certo, meu Deus, é um caos, aí caem lá embaixo. E aí gera ansiedade, o estresse e todo o resto. Então, na verdade, o jovem... Claro, não dá pra gente generalizar, mas os jovens como um todo não sabem o que querem. Não sabem o que querem, agora eu fico na dúvida se eles não sabem o que querem pela gama de coisas que temos hoje, que profissões bem diferentes de quando, por exemplo, eu tinha para escolher, né? Ou se eles estão acomodados e querem continuar numa vidinha. E aí, nesse sentido, também uma pergunta mais complexa, que é a questão da inteligência artificial. Hoje, há também um leque muito grande da inteligência artificial interferindo no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Será que a medicina também vai ser afetada, ou está sendo já afetada com a inteligência? Sim. Tem. Hoje se opera por robótica, né? E existem muitos aplicativos que ajudam o médico a trabalhar, muitas calculadoras, muita coisa. Mas aí elas são ferramentas, né? Ferramentas. Você está falando a inteligência artificial no sentido de substituir o trabalho médico? Pode ser. Bom, por que não? Eu acho que um robô não vai conseguir examinar uma pessoa, entendeu? Mas à medida que você coloca dados, sintomas e resultados de exames, para que ele calcule pode ali. chegar, sim, nos possíveis diagnósticos. Claro que sim. Eu acho que a inteligência artificial, ela usada como ferramenta, ela vai ser fundamental. A gente teve grandes e boas ferramentas inventadas pelo homem que nos trouxeram até aqui. E eu acho que a inteligência artificial vai ajudar o homem a prosseguir. Tá muito incrível essa questão da inteligência artificial, né? Muito, tudo que a gente vê que pode ser feito, né? Impressionante. Muito. Porque eu acho que sim, que pode acontecer. E a Dani daqui 10 anos? Dá pra gente projetar? Dá pra gente dizer quem vai ser a médica, a ginecologista, a pessoa Daniela Piccoli? Acho que não vai ser muito diferente dessa de agora. 10 anos é pouco? Eu acho que 10 anos passa num piscar de olhos. Eu vou estar mais velha, mais sábia. A sabedoria já é um bom começo. Certamente, né? Agora eu tenho umas ruguinhas a mais do que 10 anos atrás, mas a minha cabeça também é muita chapoletada, né? Muita coisa que a gente aprende com a vida. Mas né? tá melhor. Com certeza, muito melhor, muito melhor. Então 10 anos é só um período para aprendizado. Vinho, eu acho que a gente tende a melhorar. Boa, ótima comparação. A gente faz aqui algumas brincadeiras para que as pessoas que estão nos assistindo e também nos ouvindo conheçam os nossos convidados. E uma das perguntas que eu gosto muito de fazer é o seguinte: se você tivesse apenas 10 minutos com uma pessoa, essa pessoa, de repente, que já morreu, ou talvez um ídolo, uma pessoa de um outro país, ou alguém da família. Se tivesse só 10 minutos para tomar um café, bater um papo, conversar, só 10 minutos, quem você chamaria? Meu Deus, Jota, que pergunta. Essa pergunta é boa, né? Eu chamaria ou a minha irmã, que está no céu. Como é que é o nome dela? Francine. A Francine. Porque eu não tive chance de dizer tchau para ela. Ela tinha quantos anos? 21. Super jovem. Eu estava começando a trabalhar em Sananduva e a gente... Engraçado, porque eu tive um sonho uma semana antes. Eu tinha um sonho que ela tinha morrido, mas um sonho tão desesperado que eu acordei de madrugada e liguei para minha mãe,
liguei para minha outra irmã e liguei para ela. E disse, eu sonhei isso, 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 mas foi um horror, assim, aqueles sonhos que eu... E eu liguei para ela e ela disse, não, eu tô indo pro meu aniversário, fica tranquila, tô estudando um monte. Ela recém tinha passado em medicina. A gente vai se ver logo, logo, calma. E aí, não vi mais a Fran. Então, certo que eu ia chamar ela. E aí não seria só 10 minutos, então. Não, porque foi muito pouco tempo junto, né, Fran? Ela, 21 anos ela tinha. E ela já estava mais ou menos dizendo que especialidade ela ia seguir? Dizia, não, ela estava no primeiro ano de medicina, ela foi a última a passar no vestibular, estava vindo de volta, era véspera de feriado, era época de... Hã? Ela estava onde? Em qual? Ela estava fazendo em Criciúma, faculdade. E daí ela estava vindo e era feriado, enfim, e aí um pai de uma coleguinha disse, eu vou buscar as meninas por medo de acidente, porque era época de política e tal, né? E ela estava com a passagem de ônibus comprada e veio com eles. E aí deu um acidente grande na estrada por causa de uma pessoa bêbada. E se foi ela, se foi o motorista, se foi filha dele. Então foi um baque, assim, na nossa família. Como é que foi a família? Nossa Senhora, minha mãe estava esperando ela chegar em casa e ela não chegava, até que minha mãe resolveu ligar para a polícia e daí ficou sabendo. Foi devastador para todos nós, né? Eu imagino. Foi uma coisa, eu estava começando a tendência na Anduva e foi que nem me tirar o chão, assim. Sim, eu imagino. Nossa Senhora. E como é que passa esse período, entre aspas, de luto, de... A gente só vive porque o coração continua batendo, né? Nossa. Não, olha, foi... Teu pai Meu pai é engenheiro agrônomo. Agrônomo. Meu pai é agrônomo, faleceu fazem uns 5 anos em decorrência de problemas relacionados à saúde, cardíaco, diabetes, enfim. Mas foi um homem que trabalhou muito. Imagina 4 meninas em casa. Nossa. Ele e a minha mãe. Nossa. 4! Então, assim, não foi uma infância fácil para nós, né? Eles sempre focaram muito na nossa educação. E a minha mãe sempre disse, vocês vão ser criadas para andarem com as próprias pernas. Vocês não vão depender de ninguém. Tinha essa determinação. Eu vou fazer de tudo para vocês terem uma excelente educação. Depois vocês correm atrás. Mas vocês vão trabalhar e ter as coisas de vocês. Olha aí. Não vão depender de ninguém. É incrível como os pais, quando falam alguma coisa para os seus filhos, como isso fica marcado. Fica, né? Independente se seja algo positivo ou negativo, independente se seja algo sem conhecimento ou não, mas os pais, quando falam algo para os filhos, fica. E aí, olha a nossa responsabilidade enquanto pais, né? Sem dúvida. Eu presto muito atenção no que eu falo pro meu filho também, sabe? Eu sei que eu vou ter meus defeitos, meus erros, mas eu tento fazer o melhor, acertar. Como é que tem sido o teu relacionamento com ele? Ai, maravilhoso. O maior acerto da minha vida foi esse menino. Isso é sensacional. Quando a gente olha para trás e diz, acertei. Demorou, mas quando veio, nossa, ele é muito parceiro, muito querido. Que coisa mais linda ver isso, né? Sim. Um bebê se desenvolvendo, começar a caminhar, começar a falar, chamar de mamãe, dar um abraço, dizer você é a melhor mãe do mundo, ter suas próprias opiniões, seus desejos, seus gostos, que às vezes são diferentes dos teus. Sim, muitas vezes. Muitas vezes. Que maravilhoso o desenvolvimento do ser humano, né? E você, sendo uma profissional da medicina que trouxe muitas crianças ao mundo e vê a tua criança crescendo, se desenvolvendo. Eu fico imaginando ele adulto. Quando ele era bebezinho, eu imaginava ele criança. Agora ele criança, eu imagino ele adulto. Mas eu acredito que ele vai ser um guri, um homem íntegro e bem legal. Ele tem já dito se quer seguir alguma linha? Veterinária. O pai dele é veterinário, né? Ah, é? Eu não fiz veterinária, mas casei com veterinário. Mas que maravilha! Isso é muito bom. E então ele tá indo, por enquanto, pro lado do pai.
na Eu veterinária. falo da medicina, mas ele acha que medicina não, trabalha muito. Você contou a história do cachorrinho, do Chesco? Contei a história do Chesco, mas ele gosta dos bichinhos dele. Ele nunca teve que cuidar de verdade de um bicho, né? Pois é. Vamos ver o que vai Pois é, porque acontecer. a criança, quando quer ser veterinária e quando ela se depara com uma situação mais ruim, com um animalzinho, ela já, né, já fica... Mas, claro, cada idade, aí é aquela história da maturidade, né? A maturidade vai chegando e ela vai percebendo o que ela realmente quer. Mas que interessante que você está preparando um homem, né? Um cidadão. Tem que ser, né? Um cidadão que vai ter as escolhas dele e tal, mas ele vai andar no caminho do bem, eu acho. Tomara! Não, mas a gente tem que ter essa esperança até o último minuto, né? Senão não acontece. Agora, Daniela, pra gente encerrar aqui o nosso bate-papo, que tá sensacional, eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque eu conheço pessoas que nem você. Eu tô conhecendo pessoas todos os dias que nem você, que tem uma história, que tem, sabe, um legado para contar. Se você pudesse escolher algo na medicina, que a medicina pudesse alcançar agora, o que seria? Muitas coisas, né? Se você para pensar em quantas doenças que ainda não tem cura, quanto sofrimento tem, quanta coisa que mesmo médico a gente não consegue dar conta, isso frustra. Tendo estudado e não ter conseguido salvar meu pai que ficou doente, né? Uhum. Então, muitas coisas. Mas uma coisa que eu acho interessante é que houvesse alguma maneira de as pessoas em determinada idade poderem voltar no passado e conversar com o seu eu lá de trás e dizer, não faz isso, ou faça aquilo, faça diferente, mude esse hábito, melhore sua saúde aqui, a sua alimentação. Se tivesse uma oportunidade para fazer isso, então. Eu acho que seria interessante. Até porque eu, inclusive, durante as consultas, costumo falar para as pacientes, imagina que a Maria de 70 anos tá vendo você agora. Será que ela ia estar te agradecendo pelo que você está fazendo com a tua saúde, com a tua vida? Ou será que ela ia estar querendo te dar um conselho? Geralmente eu acho que as pessoas iam querer dar um conselho, né? Eu acho que a gente tem que pensar que a nossa vida não é só agora. E que manter a saúde é uma poupança à vida, é uma poupança qualidade de vida que a gente vai colher lá na frente. Que às vezes a gente tem que fazer um sacrifício agora, mas por um bem maior lá no futuro, né? Eu acho que seria um belo de um instrumento, hein? Todo mundo quer viver bastante, mas a gente quer viver como? Bem. E pra gente chegar bem lá na frente, como que nós vamos chegar bem lá na frente? Tem que estar cuidando da nossa saúde agora, né? Com certeza. Eu quero viver pelo menos até os 100 anos. Pelo menos. Mas tu quer viver como até os 100 anos? Bem, né? Aliás, o que é viver bem pra ti? Pois aí é que tá. A gente também tem conversado bastante sobre isso, né? Sobre o fato de que a gente não tá se preparando pra velhice, pra idade, né, avançada. Porque 100 anos é muita coisa, né? E aí você tem que estar realmente preparado fisicamente, psicologicamente, né? Até financeiramente. A medicina diz que hoje, para te ter uma velhice boa, você tem que ter musculatura, a gente tem que manter músculo. Então, atividade física, musculação, manter músculo é uma poupança à saúde, uma poupança à longevidade. Gostei dessa expressão, né? Poupança para a saúde. E aí, cuidar dos músculos. Do músculo, da mente também. É verdade. É um conjunto, né? É um conjunto, com certeza. E aí a gente depende muito de profissionais como você. Vou te chamar de você. Com certeza. Porque uma pessoa tão jovem, né? Obrigada. Eu não posso chamar aqui de senhora. Mas a gente chama de senhora quando a gente respeita. Respeito, claro. Né? E eu acho que isso também merece. Mas assim, a gente vai depender muito de profissionais como você. Para que a gente possa viver cada vez melhor, com tranquilidade, né? E a gente tem que estar preparado para tudo isso. E lembrando que também tem muitas ferramentas hoje na nossa mão, né? Sim. Hoje a informação está disponível, é só a pessoa
querer fazer, né? Uhum. Daniela Piccoli, muito obrigado por estar conosco. Obrigada pelo convite, Jota. Foi um bate-papo muito interessante, muito legal, olha, realmente um bate-papo. O prazer foi todo meu e já fica o desafio para você e para Renê, que a próxima, quem vai entrevistar vocês dois sou eu. Ah, olha aí, ó, esse desafio é bom, hein? Esse desafio, que tipo de perguntas você faria? Eu não tô dizendo o que eu vou responder, mas que tipo de pergunta você faria? Eu vou ter que dar uma pensadinha para fazer umas perguntas capciosas. Não tem que ser. Não vou entregar agora, né? Tem que Tá pegar certo. de surpresa. Então já fica aqui o encontro marcado para a doutora Daniela Piccoli nos entrevistar aqui no Canto. Obrigada. Transmito o nosso abraço para toda a família, para todo mundo lá. Que o Enzo seja um cara muito legal, muito gente boa, né? Que seja um cidadão aí alto astral sempre. Do bem, né? Do bem, com e certeza feliz. do bem. E a felicidade que é o melhor de tudo, né? É isso aí. E a gente se encontra no próximo episódio de No Canto.